Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante sagrado, alma querida. Hoje vamos caminhar juntos por um território que poucos ousam explorar com verdade. O matrimônio. Não aquele dos contos de fadas, mas o real, o que desafia, o que transforma, o que dói e cura ao mesmo tempo. Você já parou para se perguntar por que exatamente essa pessoa cruzou o seu caminho? Por que vocês se encontraram nesse momento, nessa vida, com todas as suas diferenças, suas fricções, seus desencontros? Será que foi apenas um deslize do destino? Um erro de cálculo do universo? Não, querido irmão, não foi. O que vou revelar hoje vai transformar completamente a forma como você enxerga seu casamento, seus conflitos conjugais e até mesmo suas dores mais profundas dentro dessa relação. Porque existe uma verdade espiritual pulsando por trás de cada aliança, de cada promessa, de cada lágrima derramada no travesseiro. Se você sente que seu casamento é um desafio constante, se às vezes se pergunta, por que eu? Então esta mensagem chegou no momento exato que sua alma precisava escutar. Porque o que parece castigo, na verdade, é convite. O que parece prisão pode ser a chave da sua libertação espiritual. Antes de seguirmos, quero que você faça algo importante. Escreva aqui nos comentários apenas uma palavra que vai vibrar nossa reflexão de hoje: reencontro. Essa palavra carrega a verdade que Chico Xavier tanto nos ensinou. Nada, absolutamente nada neste universo acontece por acaso. E o casamento? O casamento é o reencontro mais planejado de todos. Porque enquanto você achava que estava escolhendo alguém por amor, atração ou desejo de companhia, sua alma sabia. Ela sempre soube. Aquela pessoa não chegou até você por acidente. Ela foi trazida por laços que atravessam séculos, por dívidas que precisam ser quitadas, por lições que ainda não foram aprendidas. E se isso te assusta ou te conforta, não importa agora. O que importa é que você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. Então respire fundo, acalme seu coração e prepare-se, porque a verdade sobre o karma que une casais não é suave. Ela é profunda, transformadora e sim, libertadora. Você não se casou com quem queria, você se casou com quem precisava. Muitos de vocês que estão me assistindo agora sentem isso no fundo do peito, não é mesmo? Aquela sensação de que há algo maior acontecendo, algo que a mente não consegue explicar, mas a alma reconhece com clareza perturbadora. Você olha para seu cônjuge e se pergunta, como pode ser tão difícil amar essa pessoa? Deixa eu te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha tido a coragem de falar com você. Isso que você sente, essa dificuldade, esse desafio constante, não é sinal de que você errou. É sinal de que você acertou espiritualmente. Chico Xavier recebia centenas de cartas de pessoas desesperadas com seus casamentos. Maridos que não suportavam mais as esposas. Esposas que se sentiam sufocadas pelos maridos. E em todas essas cartas, a mesma pergunta ecoava: por que Deus me colocou ao lado dessa pessoa? E a resposta dos espíritos superiores era sempre a mesma, sempre firme, sempre amorosa. Porque é justamente essa pessoa que tem o que você precisa aprender. O casamento não é loteria, querido irmão. Não é sorteio cósmico. É encontro marcado, contrato assinado antes mesmo de você nascer, pacto selado em esferas que seus olhos físicos não conseguem enxergar. Quando duas almas decidem se unir em matrimônio na terra, elas já se conhecem. Já se feriram, já se amaram, já se traíram, já se salvaram em outras existências. E agora, nesta vida, vocês voltaram para acertar o que ficou torto, para perdoar o que ficou preso, para amar onde antes havia ódio, para construir onde antes havia destruição. Você que está me assistindo sabe do que estou falando.
Há momentos em que você olha para seu parceiro e sente uma familiaridade estranha, como se já tivesse vivido aquilo antes, como se aquela discussão já tivesse acontecido em outro tempo, em outro lugar. E sente mesmo, alma bendita, porque já aconteceu. E falando em conexão, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. Os laços kármicos não conhecem fronteiras geográficas. E agora mesmo, enquanto você me escuta, há milhares de almas por todo o Brasil enfrentando os mesmos desafios no matrimônio, buscando as mesmas respostas, carregando as mesmas dores. Compartilhe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. Não é apenas curiosidade, é construção de família espiritual. Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada do matrimônio. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da compreensão. Você que está no Rio de Janeiro, lutando para entender seu casamento, você que está em Goiás, sentindo solidão ao lado de alguém, você que está no Paraná, perguntando se vale a pena continuar, todos nós, neste momento, somos um só coração buscando. E nossos mentores espirituais podem ver esse mapa luminoso que formamos juntos. Então, deixe sua marca aqui, sua cidade, seu estado. Faça parte dessa constelação de almas que escolheram evoluir através do amor, mesmo quando o amor parece impossível. Agora que somos uma comunidade visível, vamos compreender juntos o que realmente nos trouxe até essas alianças que carregamos nos dedos e na consciência. Antes de você nascer, antes de você respirar pela primeira vez neste corpo que hoje habita, sua alma já sabia. Ela estava lá, no plano espiritual, analisando suas vidas passadas, pesando seus erros, reconhecendo suas dívidas. E foi lá, naquele momento de lucidez cristalina, que você escolheu. Escolheu voltar, escolheu esta família, escolheu estas circunstâncias e escolheu sim este cônjuge. Mas atenção, não confunda a escolha com desejo emocional. A alma escolhe com sabedoria, não com paixão. Ela escolhe baseada em necessidade evolutiva, não em fantasia romântica. Sua alma olhou para aquele espírito que hoje dorme ao seu lado e reconheceu: eu preciso dele, eu preciso dela. Não para ser feliz, mas para evoluir. Chico dizia com doçura firme: Deus não junta quem se completa, Deus junta quem se cura. E essa é a verdade que dói, mas liberta. Você não foi colocado ao lado de alguém perfeito que vai realizar todos os seus sonhos. Você foi colocado ao lado de alguém imperfeito que vai revelar todas as suas feridas. E por que isso seria um presente divino? Porque só conseguimos curar o que vemos, só conseguimos transformar o que reconhecemos. E o casamento, meu amigo, é o espelho mais honesto que existe. Ali, naquela convivência diária, sem maquiagem, sem fuga, você se vê como realmente é. Quantas vezes você já explodiu com seu cônjuge e depois pensou: de onde veio essa raiva toda? Deixa eu te contar um segredo espiritual que poucos compreendem. Aquela raiva não veio apenas desta vida, ela veio de outras e está sendo revelada agora para que você finalmente possa libertá-la. Há casais que repetem os mesmos conflitos há séculos, mesmas almas, mesmos padrões, apenas com nomes e rostos diferentes. Porque quando não aprendemos a lição, a vida nos oferece de novo, até que o amor vença, até que o orgulho se renda, até que a humildade floresça. Você acha que é coincidência seu cônjuge tocar exatamente nos seus pontos mais sensíveis? Não é. Ele foi treinado para isso, não conscientemente, mas espiritualmente. A alma dele conhece a sua, sabe onde dói, e onde dói é onde precisa ser curado. Existem 3 tipos principais de reencontros kármicos no matrimônio. O primeiro é o reencontro de reparação.
Você feriu aquela alma no passado, traiu, abandonou, magoou profundamente. Agora voltou para devolver dignidade, oferecer presença onde antes havia ausência, amor onde antes havia frieza. O segundo tipo é o reencontro de continuidade. Vocês amaram bem em outra vida, construíram algo belo, mas não terminaram a obra. Agora voltaram para continuar, para aprofundar, para elevar ainda mais aquele laço que já era luz. E o terceiro é o mais desafiador. É o reencontro de prova mútua. Vocês dois têm lições a aprender um com o outro. Não é um que ensina e outro que aprende. São dois mestres, dois alunos, dois espelhos refletindo simultaneamente luz e sombra. Qual é o seu caso? Só sua alma sabe com certeza, mas há sinais. Se seu casamento é conflituoso, cheio de atritos, mas você sente que não pode partir, provavelmente é reparação ou prova. Se seu casamento é sereno, profundo, com cumplicidade inexplicável, provavelmente é continuidade. Mas em todos os casos, querido irmão, uma coisa é certa: você não está ali por acaso. Você está cumprindo um contrato sagrado. E mesmo que ninguém tenha te mostrado as cláusulas escritas, seu coração as conhece. Ele sabe quando você está honrando o acordo e sabe quando está fugindo dele. E agora, prepare seu coração, porque vou revelar algo que Chico Xavier só compartilhava em suas conversas mais íntimas. Algo sobre a verdadeira natureza desses contratos que vai mudar tudo. E agora vem algo que Chico revelou com lágrimas nos olhos. A maioria dos casamentos na Terra não é feita por amor elevado. É feita sob a lei do resgate. Espíritos que se feriram, se odiaram, se destruíram em outras vidas, retornam unidos pelo matrimônio para um acerto de contas divino. Isso significa que seu cônjuge pode ter sido, em outra existência, alguém que você magoou terrivelmente, ou alguém que te magoou. E agora, vocês estão juntos de novo, não para reviver o drama, mas para transcendê-lo, para provar que o amor é mais forte que qualquer mágoa, que o perdão é mais poderoso que qualquer ressentimento. Pense nisso. Aquela pessoa que hoje te irrita, que te desafia, que te tira do sério, pode ser exatamente a pessoa que você feriu no passado. E a vida, em sua sabedoria infinita, te deu a chance de reparar. Não através de sacrifício, mas através do amor cotidiano, do gesto simples, da paciência renovada a cada dia. E se isso te assusta, respire, porque a misericórdia divina nunca nos dá mais do que podemos carregar. Se você foi colocado nesse casamento, é porque tem força para atravessá-lo. Se você foi unido a essa alma, é porque tem luz suficiente para iluminar ambos. Mas prepare seu coração, porque agora vamos entrar em território profundo. O casamento não é apenas sobre quem você se tornou, é sobre quem você está se tornando. Não é destino, é jornada. E toda jornada tem seus vales sombrios, suas montanhas impossíveis, suas encruzilhadas decisivas. A convivência revela. Ela não cria problemas, ela os desvela. Aquele ciúme excessivo estava em você antes do casamento, mas se escondia. Aquela necessidade de controle sempre esteve ali, mas não tinha onde se manifestar. Aquele medo de abandono vem de outras vidas, de outras dores, e agora pede para ser curado. O cônjuge é como um espelho que não mente. Quando você se irrita com algo nele, pergunte-se: o que isso está revelando sobre mim? Porque na maioria das vezes, o que te incomoda no outro é aquilo que você não aceita em si mesmo. As falhas que mais te irritam são geralmente variações das suas próprias. Chico recebia cartas de mulheres dizendo: meu marido é orgulhoso demais. E ao responder, ele perguntava com doçura: e você, minha irmã, consegue reconhecer que também carrega o orgulho? Porque o que não toleramos no outro frequentemente espelha o que não perdoamos em nós. O matrimônio, então, se torna a escola da alma. Cada discussão
é uma aula. Cada silêncio pesado é um teste. Cada noite em que você escolhe perdoar, ao invés de alimentar a raiva, é uma aprovação espiritual. E cada manhã em que você acorda disposto a tentar de novo, é um diploma invisível sendo construído. Mas não é fácil, eu sei. Você que me escuta sabe o peso disso. Há dias em que você acorda e pensa, não aguento mais. Há noites em que você se deita e chora em silêncio, sentindo-se sozinho, mesmo estando ao lado de alguém. E eu te digo com todo amor, isso também faz parte do processo. A solidão dentro do casamento é uma das dores mais profundas que existem. Porque você esperava companhia e encontrou distância. Esperava compreensão e encontrou julgamento. Esperava acolhimento e encontrou indiferença. Mas até essa dor tem propósito. Ela está te chamando para algo maior. Talvez esteja te chamando para aprender a se amar sem depender do amor do outro. Talvez esteja te ensinando que você pode ser inteiro mesmo quando o outro está pela metade. Talvez esteja te mostrando que a felicidade verdadeira não vem de fora, mas de dentro. O casamento pode ser solidão compartilhada quando dois egos se enfrentam. Mas pode ser comunhão profunda quando duas almas se rendem. E a diferença entre um e outro está em uma palavra pequena, mas poderosa: entrega. Entrega não é desistir. Entrega é soltar o controle. É parar de querer mudar o outro e começar a se transformar. É aceitar que você não pode forçar ninguém a evoluir, mas pode escolher evoluir você mesmo, independente do que o outro faça. E quando você faz essa escolha, quando você decide amar sem exigir amor de volta, perdoar sem esperar pedido de desculpas, servir sem cobrar reciprocidade, algo mágico acontece. Você se liberta, não do casamento, mas dentro dele. Você deixa de ser refém das atitudes do outro e se torna senhor das suas próprias escolhas. Mas espere, porque o que estou prestes a revelar vai te mostrar que há algo ainda mais profundo acontecendo quando você faz essa escolha. Algo que Chico descobriu observando milhares de casos. Isso é o que Chico chamava de amor maduro. Não é aquele amor juvenil, passional, dependente. É o amor que se sustenta mesmo na ausência de retorno. É o amor que brilha mesmo quando ninguém aplaude. É o amor que permanece mesmo quando tudo grita para ir embora. E agora, permita-me revelar algo que poucos suportam ouvir. Nem todo casamento está destinado a durar a vida inteira. Há uniões que são temporárias, projetadas apenas para que uma lição específica seja aprendida. E quando a lição se completa, os caminhos podem se separar sem culpa, sem fracasso, apenas com gratidão pelo que foi vivido. O divórcio, quando necessário, não quebra o laço espiritual. Ele apenas muda a forma do relacionamento. Vocês continuarão conectados pela experiência compartilhada, pelas lições trocadas, pelo karma que foi, pelo menos em parte, dissolvido. Mas atenção, fugir de um casamento por covardia é diferente de sair por consciência. Quando você foge, você leva o problema consigo. E na próxima vida ou na próxima relação, ele voltará, talvez ainda mais intenso. Mas quando você sai após ter dado o seu melhor, após ter tentado com sinceridade, após ter amado com verdade, então você sai em paz. E em paz, você pode recomeçar. Chico dizia: não amaldiçoe o casamento que terminou. Agradeça por ele. Agradeça pelas lições, pelas lágrimas que te fizeram crescer, pelos momentos de alegria que te mostraram que você é capaz de amar. Porque tudo, absolutamente tudo, é aprendizado na escola divina. Mas há uma categoria de casamentos que merece atenção especial. São aqueles em que o amor não morreu, mas adormeceu.
Aqueles em que a chama ainda existe, mas está fraca, quase apagada, sufocada pela rotina, pelo ressentimento acumulado, pelas palavras não ditas, pelos abraços não dados. Se esse é o seu caso, escute com atenção. Talvez você não precise de um novo amor. Talvez você precise reavivar o antigo. E como se faz isso? Não com grandes gestos românticos, mas com pequenos atos de presença. Um olhar mais demorado, uma pergunta sincera sobre como foi o dia do outro, um toque gentil no ombro, uma palavra de reconhecimento, um pedido de desculpas genuíno. O amor se reconstrói no detalhe. Ele não volta de repente, como uma epifania mágica. Ele retorna devagar, como uma planta que você rega diariamente, com paciência, com cuidado, com fé de que ela voltará a florescer. E enquanto você rega, enquanto você cuida, você está fazendo mais do que salvar um casamento. Você está elevando sua própria alma. Porque cada gesto de amor que você oferece sem garantia de retorno é uma semente de luz plantada no solo invisível do seu ser. E um dia, nem que seja em outra vida, você colherá essa luz multiplicada. Agora, eu quero que você sinta algo importante. Feche os olhos por um instante, se puder. Respire fundo e pense na pessoa com quem você se casou ou com quem convive. Veja o rosto dela em sua mente e faça uma pergunta simples ao seu coração, não à sua mente. O que essa alma veio me ensinar? Deixe a resposta vir. Não force. Apenas permita que ela emerja do fundo do seu ser. Talvez seja paciência, talvez seja humildade, talvez seja perdão, talvez seja auto-amor. Seja qual for a resposta, receba-a com gratidão, porque essa é a lição sagrada que você veio aprender neste encontro kármico. E se a resposta foi nada, se você sente apenas vazio, apenas dor sem propósito, então talvez a lição seja ainda mais profunda. Talvez você esteja sendo chamado a encontrar propósito onde parece não haver, a criar luz onde só há escuridão, a amar sem razão, sem lógica, sem garantias. Esse é o amor espiritual mais elevado. Aquele que ama porque escolhe amar, não porque recebe motivos para amar. Aquele que permanece não porque é fácil, mas porque é justo. Não porque é prazeroso, mas porque é evolutivo. E aqui está a verdade que faz o coração arder. Você pode estar casado com alguém que foi seu algoz em outra vida. Alguém que te traiu, te abandonou, te feriu mortalmente. E agora o universo te deu a chance de viver ao lado dele novamente. Não para se vingar, mas para provar que você evoluiu. Para provar que você é maior que a mágoa. Para provar que o amor é possível mesmo depois do ódio. Ou talvez seja o contrário. Talvez você seja o algoz. Talvez tenha sido você quem causou dor profunda naquele espírito em outra existência. E agora você voltou para reparar. Para cuidar onde antes destruiu. Para amar onde antes feriu. Para ficar onde antes abandonou. E a justiça divina é perfeita nisso. Ela não castiga, ela educa, ela não pune, ela equilibra. Cada sofrimento que você causou, um dia voltará como oportunidade de reparação. E cada amor que você doou, um dia voltará como bênção multiplicada. Por isso, querido irmão, olhe para seu casamento com outros olhos. Veja além das contas a pagar, além das discussões sobre quem lava a louça, além dos conflitos sobre sogras e dinheiro. Veja a essência espiritual daquele encontro. Veja as almas por trás dos corpos. Veja o propósito divino por trás das imperfeições humanas. Porque o casamento, quando compreendido em sua dimensão espiritual, deixa de ser fardo e se torna altar. Um lugar sagrado onde duas almas se encontram para crescer juntas, para se curar mutuamente, para se elevar em direção a Deus. Mas atenção! E aqui vem algo crucial que você precisa entender antes de seguirmos adiante.
Isso não significa aceitar abuso. Amor espiritual não é martírio. Não é permanecer em situações de violência física ou emocional. Há uma diferença entre ser paciente com as imperfeições do outro e se submeter a comportamentos destrutivos. Uma diferença entre perdoar e se permitir ser pisoteado. Chico sempre foi claro nisso. O amor verdadeiro não anula o amor próprio. Ele o inclui. E se você está em um casamento onde sua dignidade é constantemente violada, onde sua alma é sistematicamente diminuída, então talvez a lição seja justamente aprender a se valorizar, aprender a dizer não, aprender que amar o outro não significa deixar de amar a si mesmo. Mas prepare-se, porque o que vou revelar agora muda completamente a forma como você deve lidar com essa situação. Existe um equilíbrio delicado entre persistir e desistir, entre lutar e se render, entre perdoar e se proteger. E esse equilíbrio só você pode encontrar na intimidade da sua consciência, no diálogo silencioso com seus mentores espirituais, na escuta profunda da voz da sua alma. Ninguém pode te dizer se você deve ficar ou partir. Mas posso te dizer que qualquer decisão tomada com amor, com reflexão, com oração, será respeitada pelo plano espiritual. Porque o que importa não é a forma externa do casamento, mas o que você está construindo internamente através dele. E agora, alma bendita, chegou o momento de revelar algo que Chico Xavier guardava com cuidado especial. Uma verdade que ele só compartilhava com aqueles que demonstravam estar prontos para recebê-la. Uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vive seu matrimônio a partir de hoje. O segredo é este: todo casamento é uma dança entre ego e alma. Quando dois egos se encontram, há guerra. Quando duas almas se encontram, há paz. Mas a maioria dos casamentos vive nesse espaço intermediário, onde ora o ego lidera, ora a alma desponta. E qual é o papel de cada um nessa dança? Simples, mas profundo. Cabe a você decidir, a cada momento, a cada conflito, a cada palavra que vai pronunciar, se você vai responder com ego ou com alma, se vai reagir com orgulho ou com humildade, se vai atacar ou acolher, se vai se fechar ou se abrir. Cada escolha dessas é uma votação. E ao fim da vida, quando você retornar ao mundo espiritual e rever todo o filme do seu casamento, você verá claramente quantas vezes votou no ego e quantas vezes votou na alma. E essa contagem determinará seu estado de paz ou de remorso. Por isso, comece agora, hoje mesmo. Na próxima discussão, respire antes de responder. Na próxima irritação, pergunte-se: é meu ego ou minha alma que quer falar agora? Na próxima vontade de revidar uma ofensa, escolha o silêncio amoroso ao invés da palavra cortante. Cada vez que você escolhe a alma ao invés do ego, você está reescrevendo seu destino kármico, está apagando dívidas antigas, está acendendo luzes novas. Está construindo, tijolo por tijolo, a morada espiritual que habitará após a morte. E essa morada será feita exatamente dos materiais que você escolheu usar no casamento. Se você construir com amor, paciência e perdão, sua morada será de luz. Se construir com raiva, ressentimento e vingança, sua morada será de sombras. A escolha, alma querida, sempre foi sua. Sempre foi. E para aqueles que já se divorciaram, para aqueles cujos casamentos terminaram em dor e separação, ouçam isto com atenção. Não carreguem culpa. O fim de um casamento não é o fim da jornada espiritual. Às vezes, é apenas o fim de um capítulo necessário. O que importa não é ter ficado casado até o fim, mas como você se comportou durante o tempo que esteve junto. Se você amou com sinceridade, se tentou com verdade, se perdoou com profundidade, então você cumpriu sua parte no contrato e pode seguir em paz, sabendo que aquela experiência
por mais dolorosa que tenha sido, te fez crescer. Porque o karma não se resolve apenas ficando ao lado da pessoa. Ele se resolve através da transformação interior que acontece na convivência. E essa transformação pode ocorrer tanto na união quanto na separação consciente. O importante é não carregar mágoa, não alimentar rancor, não cultivar a narrativa de vítima, porque enquanto você se prende ao ressentimento, você mantém o laço kármico ativo, e na próxima vida ou na próxima relação, ele voltará a se manifestar. A verdadeira libertação acontece quando você consegue olhar para seu ex-cônjuge ou para seu cônjuge atual com compaixão. Quando consegue reconhecer que ele também é um espírito em evolução, lutando com suas próprias sombras, carregando suas próprias dores, tentando fazer o melhor que consegue com os recursos internos que possui. Essa compaixão, essa compreensão profunda da humanidade do outro, é o que dissolve o karma, é o que transforma dívida em graça, é o que muda peso em leveza. E se você conseguir chegar nesse estado de consciência, então seu casamento, por mais difícil que tenha sido, terá cumprido seu propósito máximo. Você terá aprendido a lição sagrada. Você terá evoluído através do amor, mesmo quando o amor parecia impossível. Agora, quero falar especificamente para aqueles que estão pensando em desistir. Para aqueles que estão no limite, que acordam todos os dias questionando se vale a pena continuar, se não seria melhor partir, recomeçar, respirar outros ares. Eu não vou te dizer para ficar. Eu não vou te dizer para ir. Isso cabe à sua consciência, ao seu discernimento, à sua intuição mais profunda. Mas vou te dizer uma coisa que pode mudar sua perspectiva. Antes de tomar qualquer decisão, faça uma última tentativa. Mas não uma tentativa de salvar o casamento. Faça uma tentativa de salvar a si mesmo dentro dele. Tente ser, por um mês, a melhor versão de você que conseguir ser. Não para agradar o outro, mas para honrar sua própria alma. Ame sem esperar ser amado. Perdoe sem esperar pedidos de desculpa. Sirva sem esperar reconhecimento. Seja gentil sem esperar gentileza de volta. E observe o que acontece. Não lá fora, no comportamento do outro, mas aqui dentro, no seu coração. Se ao final desse mês você sentir paz, mesmo que nada tenha mudado externamente, então você descobriu algo precioso. Você descobriu que sua felicidade não depende do outro, que sua luz não precisa de espelho para brilhar, que você pode ser inteiro mesmo quando o outro está quebrado. E com essa descoberta, você pode escolher ficar ou partir. Mas agora você escolhe de um lugar de força, não de fraqueza, de consciência, não de reação, de alma, não de ego. Mas se ao final desse mês você sentir apenas esgotamento, apenas vazio, apenas dor que não leva a lugar nenhum, então talvez seja a hora de considerar que aquele capítulo se completou, que aquela lição foi aprendida e que é tempo de seguir adiante, com gratidão pelo que foi e esperança pelo que virá. Não há resposta certa ou errada. Há apenas a resposta certa para você, para sua alma, para seu momento evolutivo específico. E essa resposta está dentro de você, esperando ser descoberta no silêncio da oração, na quietude da meditação, na coragem da autorreflexão profunda. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao coração desta conversa. E aqui neste espaço sagrado de compreensão, eu preciso te dizer algo que fará todo o resto fazer sentido. Algo que Chico Xavier viveu e ensinou com cada fibra do seu ser. O casamento é, em sua essência mais pura, um espelho do seu relacionamento com Deus. A forma como você ama seu cônjuge, imperfeito e humano, reflete a forma como você compreende o amor divino, perfeito e eterno. Quando você ama sem exigir perfeição, você está manifestando o amor de Deus.
Quando você perdoa sem contar quantas vezes, você está imitando a misericórdia divina. Quando você permanece mesmo quando tudo pede para ir embora, você está vivendo a fidelidade sagrada. O matrimônio, então, se revela como o que sempre foi, um sacramento no sentido mais profundo da palavra, um caminho de santificação, um meio de se aproximar do divino através do humano, de tocar o eterno através do temporário. E essa é a razão pela qual o casamento dói tanto às vezes. Porque ele está te convidando a transcender sua natureza inferior e abraçar sua natureza superior. Está te chamando para fora da zona de conforto do ego e te empurrando para o território desconhecido da alma. Cada vez que você escolhe amar, quando seria mais fácil odiar, você está evoluindo. Cada vez que você escolhe perdoar, quando seria mais justificável se vingar, você está se libertando. Cada vez que você escolhe ficar, quando seria mais tentador fugir, você está crescendo. E mesmo que seu cônjuge não veja isso, mesmo que ele não reconheça seu esforço, mesmo que ela não valorize sua transformação, não importa, porque você não está fazendo isso para ser visto. Você está fazendo porque é o certo, porque é o que sua alma veio fazer aqui, porque é o caminho da luz, e a luz, alma bendita, sempre encontra um jeito de brilhar. Talvez não da forma que você esperava, talvez não no tempo que você desejava, mas ela brilha. E quando brilha, ilumina não apenas seu casamento, mas todas as áreas da sua vida, todas as suas relações, todo o seu ser. Há pessoas que transformaram casamentos impossíveis em histórias de redenção através da persistência amorosa. Não porque o outro mudou, mas porque elas mudaram primeiro. E quando uma pessoa muda verdadeiramente, de dentro para fora, o campo energético ao redor dela se altera. E nesse novo campo, milagres se tornam possíveis. Mas mesmo que o milagre não aconteça na forma de reconciliação externa, ele acontece internamente. Você se torna uma pessoa melhor, mais forte, mais compassiva, mais sábia. E isso é uma vitória espiritual independente do resultado do casamento. Mas atenção, porque agora vem a parte que poucos têm coragem de encarar. A parte sobre o que acontece quando você finalmente compreende o verdadeiro propósito de estar ao lado daquela pessoa. Porque no fim, quando você retornar ao lar espiritual, ninguém vai te perguntar se você permaneceu casado até o fim. Vão te perguntar se você amou, se você tentou, se você cresceu. E se a resposta for sim, então sua missão foi cumprida com êxito. Olhe agora para seu casamento, seja ele fonte de alegria ou de dor. Veja-o com novos olhos, olhos que enxergam além da superfície, que veem o propósito divino por trás das imperfeições humanas, que reconhecem o presente espiritual embrulhado no desafio cotidiano. Seu cônjuge não é seu inimigo, ele é seu mestre. Sua companheira não é sua algoz, ela é sua professora. E você, por sua vez, é mestre e professor para ela, para ele. Vocês estão lá, juntos, coeducando um ao outro no caminho da evolução. E mesmo quando há discordância, mesmo quando há conflito, mesmo quando há dor, há também crescimento. Porque é na fricção que o diamante é lapidado, é no fogo que o ouro é purificado. É na pressão que o carvão se transforma em diamante. Você é esse diamante em formação. E seu casamento é a oficina divina onde o trabalho está acontecendo. Às vezes o cinzel machuca, às vezes o martelo pesa, às vezes o polimento arde, mas tudo isso está te transformando na joia preciosa que você veio se tornar. Não desista no meio do processo. Não fuja antes da transformação estar completa. Não abandone a oficina quando o trabalho está mais intenso. Porque é exatamente aí, no ponto de maior pressão, que a mudança mais profunda acontece. E se você precisa partir, que seja depois de ter dado o melhor de si. Que seja depois de ter amado com verdade.
que seja depois de ter tentado com sinceridade. Porque assim, mesmo na separação, haverá paz. E paz é o sinal de que você seguiu a voz da alma. A vida é mais sábia do que nós. O universo conspira a nosso favor, mesmo quando parece conspirar contra. E cada pessoa que entra em nossa vida, especialmente aquela com quem nos casamos, vem com um propósito sagrado, um recado do céu, uma oportunidade de evolução. Não desperdice essa oportunidade julgando, reclamando, resistindo. Abrace-a com coragem, com fé, com a certeza de que você foi escolhido para aquele desafio específico porque tem força para superá-lo, porque tem luz suficiente para iluminar o caminho, porque tem amor suficiente para vencer o medo. Você não se casou por acaso. Você se casou por karma. E esse karma pode ser sua maior bênção disfarçada se você tiver olhos para ver e coração para sentir. Porque no final, não importa quantos anos o casamento durou, importa quanto amor você conseguiu semear nesse tempo, quanto perdão você conseguiu doar, quanto crescimento você conseguiu alcançar. E esse amor, esse perdão, esse crescimento, você leva consigo para a próxima vida, para a eternidade, porque enquanto o corpo perece, a alma permanece. E tudo o que você cultivou na alma durante o casamento continuará vivo, brilhante, eterno. Que você compreenda, alma querida, que seu casamento não é prisão, é libertação, não é castigo, é presente, não é fim, é começo. Começo de uma jornada que pode te levar mais perto de Deus, mais perto de você mesmo, mais perto da luz que você realmente é. E nessa jornada, você não caminha sozinho. Seus mentores espirituais te acompanham. Seus anjos te protegem. E o amor divino te sustenta a cada passo, a cada escolha, a cada lágrima derramada que se transforma em sabedoria. Caminhe com fé, ame com coragem e confie que tudo, absolutamente tudo, está acontecendo exatamente como deveria acontecer para o bem maior da sua evolução espiritual. Nunca foi por acaso, sempre foi por amor. Amor divino que te trouxe até aqui, amor humano que te desafia a crescer. E amor espiritual que te aguarda do outro lado, quando a lição estiver completa e o coração finalmente em paz. Se você chegou até aqui, alma bendita, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade destas palavras. Talvez nem tudo tenha sido fácil de ouvir, mas seu espírito sabe que há algo maior acontecendo no seu matrimônio além do que os olhos veem. Quero deixar uma bênção e um convite. Você tem agora o poder de transformar seu casamento, não mudando o outro, mas a si mesmo, não esperando amor, mas doando, não cobrando compreensão, mas oferecendo. A transformação sempre começa em você, e quando você muda, o mundo ao redor se reorganiza. A partir de hoje, olhe para seu cônjuge e veja a alma por trás dos defeitos, o espírito em evolução por trás das falhas, lembrando que ele também luta suas batalhas invisíveis. Com essa visão compassiva, amar fica mais fácil, perdoar mais natural, permanecer mais leve. E se for preciso partir, que seja em paz, com gratidão e respeito, porque a vida não termina quando um casamento termina. Cada fim é um recomeço com mais luz e maturidade. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, não guarde só para si. Compartilhe. Há milhares de almas sofrendo em silêncio dentro de seus casamentos, achando que falharam, achando que não há propósito na dor. Você pode ser o instrumento que leva luz até elas. Cada compartilhamento é uma oração em movimento. Cada envio é estender a mão do consolo espiritual. Pense na amiga que está prestes a desistir, no primo em conflito, na irmã incompreendida. Eles precisam ouvir que há esperança, que há luz. Compartilhe agora. Talvez hoje seja o dia em que essa pessoa precise ouvir para não desistir. Se esta mensagem iluminou seu coração, deixe seu like.
Não é só para o algoritmo, é acender uma vela no mapa espiritual digital, sinalizando que a espiritualidade precisa de espaço. Escreva nos comentários: eu escolho evoluir. Essas 3 palavras declaram que você assume sua transformação e se junta a milhares de espíritos despertos, formando uma corrente de luz. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui não é só assistir vídeos, é pertencer a uma comunidade de almas que se apoiam. Deixo minha bênção. Que os laços que hoje pesam se tornem asas, que os conflitos se transformem em sabedoria, que a dor se converta em compaixão e que o amor, finalmente, se torne inevitável. Paz e luz sempre. Amém.